Oi, gente. Boa tarde. Aqui é segunda-feira, à tarde, 12h07 por aí. Estou emocionada. De verdade. Obrigada pela sua presença. Oh, Deus, obrigada pela vida dessa pessoa. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo. E hoje esse vídeo vai para a playlist sobre o natural. Ainda vou ver o título do livro. Mas tá vindo muito no meu coração mostrar essa tela para vocês. Que eu pintei. Que é... Eu tentei reproduzir uma caixinha de música que meu pai deu para minha mãe. Não sei se eles estavam namorando, eu acho que já eram noivos. E eu guardei por muito tempo essa caixinha de música. Primeiro, acabou quebrando a bailarina. Acho que eu dei para alguma criança brincar e quebrou. E daí com o tempo... não sei, eu acho que quebrou a bailarina, eu fui me desgostando, eu fui deixando, tentei consertar, não consertava, porque o legal daquela caixinha era que a bailarina rodopiava. Daí ela não dançava mais. Eu gostava muito da música também, aquela música sempre me trazia esperança e me acalmava. Principalmente pela história, né? Eu acho que eu não achei de que música que é a canção da caixinha. Mas enfim, acabei dando a caixinha por isso, porque a bailarina já não dançava, então ela tinha que dançar, entendeu? Talvez ela lembrasse a mim mesma, né? Porque eu sempre gostei de dançar, enfim, esse vídeo eu vou estar falando de dons. Então, talvez Deus possa falar com você sobre alguma coisa, sobre algum dom que Deus te deu, sabe? E que talvez a sua bailarina tenha quebrado, não sei. Pera aí. Eu nem me apresentei ainda, né? Eu sou Melissa. Eu não sei se você tá sempre aqui, mas seja bem-vindo rumo a 2K. Eu sou mãe da Poliana de verdade, sou artista, escritora, autista, superdotada. E sou cristã. Estou bem emocionada e... é tanta coisa que Deus falou comigo Mas eu quero falar sobre essa bailarina quebrada. Essa bailarina, ela se quebra no contato com outras pessoas. Como eu disse, tinha uma caixinha, né? E daí eu entreguei para outra pessoa brincar. E daí ela se quebrou. Do que ela se quebrou, por mais que eu tivesse colado ela ficava lá assim e caía. Ficava ali e caía. E não rodopiava mais, entendeu? E eu quero falar isso porque tá falando no meu coração. Talvez Deus te deu algo tão precioso e a hora que você foi lá na frente para apresentar, a hora que você se levantou em sala de aula, numa apresentação de final de ano, ou a hora que você foi falar isso para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos mais velhos, não sei. As pessoas debocharam de você, elas te quebraram, entendeu? E você não conseguiu mais, sabe? Rodopiar. Uau. Quebraram você ao meio, entendeu? E você às vezes tenta colar isso, mas não surge o mesmo efeito, não... Enfim. E
Para quem está acompanhando o canal e já viu ou veja a playlist A Oprimida, que é uma personagem minha, uma mulher casada que sofre agressão física, verbal, enfim, ela é podada, né, pelo marido. Ela é quebrada por ele, entendeu? E ela sempre tem, várias ideias. Eu vou dançar, eu vou escrever um livro, vou fazer uma faculdade. Mas nesse contato com o outro, vem esse outro e a quebra no meio. Diz, você não vai. Entendeu? Porque já demarcou aquilo que é para você, aquilo que não é, entendeu? Já te colocaram um limite como pequeno, como uma pessoa pequena, de poucas capacidades. Então, você não pode tentar ser aquilo que você não é. Olha essa frase. Não seja aquilo que você não é. Não tente ser aquilo que só fulana é. Que só a classe A é. Entendeu? Uau. E eu sigo alguns canais cristãos. Eu gosto de escutar, né? Pastores, pastoras. Às vezes nem é pastor, não sei. Tá falando de Deus, né? Enfim, pra mim não importa muito esse negócio do título, sabe? Eu vejo, assim, eu quero ver o agir de Deus, né? No que a pessoa tá falando. E às vezes eu tô super empolgada com aquele canal. E do nada, a pessoa me solta uma frase de segregação social. E eu tô nesse estudo. Eu tô focada nisso. Em detectar. Minha lanterna acende, ó. Isso não é de Deus. E por que isso tem a ver com a bailarina quebrada? Tem tudo a ver. Porque é o contato com o mundo, entendeu? E o mundo é cruel. Eu vou compartilhar com vocês um secreto meu, que é uma pergunta que eu fiz para Deus e ele me respondeu, peraí. E aí, a pergunta foi, Senhor, por que para mim as coisas demoram tanto? Sabe? Às vezes uma pessoa vai lá e entrega um currículo, naquele currículo já dá certo. Enfim, tô falando aqui de currículo, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer área da sua vida, entendeu? E daí ele me disse, essa resposta ele me deu. Será que alguém, Isaías 49, 24, será que alguém pode tirar de um soldado as coisas que ele carrega depois da batalha? Ou será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiros por um rei cruel? O Senhor responde que sim e diz: as coisas que o soldado carrega serão tiradas dele. Os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade, pois eu lutarei contra os inimigos de vocês e eu mesmo salvarei os seus filhos. Aqui ele está me dizendo que eu lutei contra alguém, e eu acho que ele está me dizendo aqui não é uma pessoa específica, contra o mundo, e eu perdi. Por isso que está demorando tanto. E pode ser o mesmo para você. Eu estou compartilhando, isso serve para você. Poderia não compartilhar, então se eu estou compartilhando. Então, no que eu lutei contra o mundo, eu perdi. E nessa perda, esses soldados que estão ao lado do rei cruel,
Eles levaram coisas minhas. Entendeu? Coisas que são essas coisas que eu digo porque estão demorando. Porque o rei cruel mandou roubar isso de você. Entendeu? E, uau, ele não tinha entendido tão profundo assim. Mas olha o que Deus diz. Que Deus vai tirar essas coisas desses soldados e do rei cruel e vai devolver para você. E vai devolver para mim. Não vai demorar mais. Já é tempo. Já é tempo dessa bailarina ser inteira de novo, não ser mais quebrada, entendeu? É isso que eu tô vendo. E, enfim, eu fiz o vídeo da oprimida e eu tava pensando que eu queria fazer esse vídeo, mas eu pensei, mas eu não consigo mais ser alegre daquele jeito. Porque os primeiros vídeos da oprimida, ela era tão leve, ela era tão alegre, apesar desse marido chegar e bater e acabar com ela, ela estava sempre dançando, enquanto ele não estava, né? A hora que ele chegava, o tempo acabava, entendeu? Tudo se tornava cinza na vida dela. E ela era alegre, ela era apaixonante. Eu olho para ela e falo, uau, eu não sou mais assim, tão, sabe? E eu até tentei dançar no vídeo, mas ele ficou mais tenso, mais pesado, triste, como ela não era assim, sabe? Mesmo quando ela estava brava, quando ela era mais menina, sabe? Mais menina que mulher, mais leve, não sei explicar. E isso é uma quebra também, entendeu? Isso é uma quebra da bailarina. Mais uma vez Deus me diz, não se amargue, se torne mais leve, volte a dançar, volte a cantar, volte para si mesma, para si mesmo. Porque Deus está me falando, eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade da pessoa que você era. Entendeu? Da pureza do seu coração, da leveza de que você sonhava. Deus quer que todos sonhem, não só alguns. Porque hoje eu estava vendo uma propaganda de um curso dizendo venha fazer parte de um grupo seleto de pessoas que sonham e realizam. E eu pensei, peraí, muitas vezes eu estava dentro lá da igreja, sabe, ouvindo uma pregação de prosperidade com um ou outro testemunho, eu falava para Deus, isso não me contenta, não é isso que eu quero. Deus, onde está a felicidade de todos? Onde está um Brasil para todos? Onde está a prosperidade para todos? Isso não me contenta. Estou descontente. Daí eu vou fechar entrando na parte principal, que é contar o meu sonho. Olha, e eu pensando como é que eu vou entrar nesse sonho, porque já estendeu demais. E é para falar de um sonho que eu tive. Para mim foi uma experiência real. Mas escute só. Antes de começar, eu abri uma palavra aqui para falar sobre esse sonho e Deus me deu isso aqui. Por acaso, um homem preto pode mudar a cor da sua pele ou um leopardo tirar as suas manchas? Por acaso, um homem preto pode mudar a cor da sua pele ou um leopardo tirar as suas manchas? É só isso. Eu não vou falar do contexto, porque o que Deus está falando aqui é o seguinte, o que ele tem me falado sobre a identidade. Você precisa ser valorizado dentro daquilo que você é. Se você nasceu mulher como mulher, se você nasceu homem como homem.
E nós já nascemos com dons. Você nasceu um cantor como cantor. Você nasceu para ser um médico, como uma enfermeira, um enfermeiro. Eu já vi gente nitidamente na minha frente com esse dom para ser médico e virar as costas totalmente para o chamado e ir para outra área por causa disso, de dinheiro. Não faça isso. Não faça. Deus não faz nada à toa. E aí eu vi a pessoa na hora do fim do culto, na hora ali da vida, sabe? Deus colocando pessoas machucadas ali para ela estar ajudando isso, aquilo, e colocando na cara da pessoa, tipo, você viu, você nasceu para isso, e por que você deu as costas para isso? Por causa de mamon, por causa de dinheiro. E podem ter pessoas que estão fazendo medicina e não tem nada a ver, estão ali fazendo por causa de dinheiro e aparência. Tem uma parte que Deus me deu, eu não marquei, gente. Mas depois vocês procurem, porque eu sei que vocês são estudados na Bíblia. Inclusive, eu falei para Deus, uau, que medo que dá um vídeo do YouTube, né? Porque ele tem um alcance que a gente não sabe. Onde eu estou, no quarto de quem, no carro de quem, no trabalho de quem, onde? Quem é essa pessoa que está me assistindo? E Deus, enquanto eu falava isso, Deus me disse, não tenha medo disso. Tenha prazer e tenha felicidade em saber que o alcance das suas orações tem um poder muito maior que seus vídeos. O alcance das suas orações. Só que, infelizmente, nem tudo eu posso mover Deus naquilo que Ele não quer fazer. Entendeu? Porque hoje eu fiz uma pergunta para Deus, né? Eu perguntei para Deus por que alguém estava sofrendo. E eu abri a passagem. E da passagem que eu li, é uma das passagens que mais me marcaram da Bíblia. E eu não vou dizer qual que é, porque é muito pessoal isso. Mas essa passagem contava uma história de um personagem aqui dentro da Bíblia. Não é um dos mais conhecidos, inclusive, da primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu não me atentei para essa personagem, para esse personagem. É uma mulher, né? E Deus me mostrou ela. E eu falei, não. Nossa, não. Essa não pode ser a resposta. Essa não pode ser, porque essa é uma das personagens que me impactaram negativamente, entendeu? Que eu fiquei assim, uau, o que é isso? O que é essa pessoa? O que ela fez? E daí eu falei, Deus, não aceito essa resposta. Daí eu peguei um outro livro, que é um livro que fala de Deus, mas ele não é a Bíblia, né? E daí ele trata de outras coisas ali, de relacionamentos, enfim. Mas eu abri e olhar, e às vezes Deus faz isso comigo. Na primeira parte que ele salta aquela frase. E eu abri, o que saltou para mim foram duas palavras: sua resposta. Sua resposta. Essas duas. Saltou para mim. Parece que fica em letras gigantes, sabe? Você abre o livro e parece que... Sua resposta. O que Deus me disse?
Se você não quer saber a resposta, então você não me pergunta. Você quer que eu minta para você? Então não me pergunta, Melissa. Se você não vai acreditar, então não pergunta mais. Essa é a sua resposta, porque foi você que perguntou. E eu te dei. Eu já me calei. E ele me disse assim: não adianta fazer cara feia, não adianta fazer cara triste, porque isso não me convence. Não adianta usar isso como desculpa para parar a sua vida, para parar de se alegrar, para parar de sonhar. Porque a sua tristeza não vai melhorar na vida dessa pessoa ou de outra pessoa que seja. Você parar a sua vida não vai acelerar o processo de milagre de outra pessoa, porque você também não sabe das coisas pormenores, secretos, coisas que só eu sei. Daí eu disse, tudo bem, mas eu posso continuar orando? Pode. Pode, claro que pode. Então é isso que eu vou fazer. Daí agora eu vou contar o sonho. No sonho, eu estava em uma escola e eu já sonhei várias vezes que eu tô numa escola. Estou ali para aprender. E daí, eu não sei se dá um intervalo, tipo dá um intervalo. E eu saio e eu encontro com meu pai e minha mãe. E eles olham para mim, eles já sabem. Lembra que eu falei para vocês do meu descontentamento? Que é o meu descontentamento com o mundo, com o Brasil, com esse sistema que não inclui todo mundo, entendeu? E quando eu fui morar no Japão, isso ficou mais claro para mim. Mas desde antes de eu passar por alguma dificuldade financeira maior, eu já enxergava, quando eu estava indo para a faculdade de Direito no ônibus, eu sempre me lembro de Deus me mostrando as pessoas dentro do ônibus. E ele me perguntava, você acha que a vida delas vai melhorar? Você está indo para a faculdade, eu te dei essa oportunidade de você ser uma grande pessoa, de você ser uma advogada, de você ser uma juíza, enfim, promotora, o que você quiser ser. E essas pessoas que estão dentro do ônibus, de roupa puída, desbotada, de chinelo, com o pé rachado, e você acha que elas, sabe, vão ter uma vida melhor, que elas têm uma perspectiva? Não tem. O país não permite. O sistema não permite. E outro dia eu tava num ponto de ônibus com a minha filha. E às vezes, sem querer, você repara em alguém. Entendeu? Que tá de um jeito que você diz, uau, eu não estaria assim, vestida desse jeito, com o cabelo assim, com os pés assim, com... Enfim, entendeu? E Deus virou pra mim. E ele já fez isso várias vezes. Ele me disse, não se ache superior por ter tido uma condição que outra pessoa não teve. E ele sempre está me dizendo que as pessoas estudam para elas mesmas, que o conhecimento no mundo, ele é voltado para as próprias pessoas que estudam, não para os outros de fora. E hoje ele me mostrou bem claramente o que isso significa. É você estar correndo numa esteira. Você não está movimentando nada lá fora. Você está movimentando só a sua vida. Então, muitas vezes, por exemplo, né, que eu estava falando com ele sobre o sistema
judiciário, poder judiciário. E eu já falei aqui sobre isso, sobre o nome justiça. É um nome errado, não é o seu nome, porque não existe justiça lá dentro. É um nome utópico. Sabe que a utopia é uma coisa que nunca vai acontecer? É um nome que traz a você uma coisa que ele não pode fazer por você. Uma mentira. E Deus tem me falado do mini mundo, né? Que esse mundo é todo de aparências, de mentira. Tem uma passagem que eu ia falar, não falei, né? Que Jesus diz que as pessoas estão ali cumprindo a lei de Moisés pela aparência, que elas não estão focadas na necessidade das pessoas. Ele diz: vocês me condenam por curar as pessoas no sábado, mas vocês circuncidam as crianças no sábado por medo de ofender, de descumprir a lei de Moisés, porque vocês estão preocupados com as aparências e não com as necessidades. Então, muitas vezes as leis e a própria lei de Moisés, ela vinha ali priorizando a aparência e não a necessidade, entendeu? Por isso que ela mata, porque ela mata o sonho das pessoas. E eu tenho falado, Deus, quantas gerações morreram sem ver nenhuma mudança, sem ver nada. E eu que morei no Japão, e não tem como ainda meu questionamento. É um país ateu, que trata muito melhor os seus cidadãos do que nós que somos cristãos. Por quê? Até quando? Aliás, Portugal era cristão. Por quê? Até quando? Aí eu saí dessa escola, encontrei meu pai e minha mãe, eles olharam pra mim, eles viram. Eu não precisava falar nada, eles viram que eu estava descontente. É como se eles pudessem enxergar o meu descontentamento diário, ou de ano após ano, entende? E daí, a minha mãe que falou, ela falou: filha, vem com a gente. Nós vemos que você está descontente. E daí eu olhei para ela e eu olhei para minha direita, né? Atrás de mim tinha a escola. E é nessa escola que eu estava descontente. Eu não queria voltar para essa escola. Entendeu? Mas à minha direita tinha algo muito importante, que é sobre os meus dons, que era onde eu sentava. Era uma rocha aberta, onde lá na frente podia ver assim bastante árvores, assim, bem bonito. Tipo uma floresta. E eu sentava ali e tinha um ar bem fresco. E escrevia meus livros. Só que de hora em hora, não sei, de tempo em tempo eu tinha que voltar para aquela escola. E lá naquela escola estava toda a minha frustração, todo o meu descontentamento. E o meu contentamento vinha desses livros. E eu sabia que eu não tinha terminado ainda de escrever o que eu tinha que escrever. Mas eu tinha que lidar com voltar a um lugar onde eu não queria, onde me frustrava, onde não ia haver contentamento, entendeu? E daí eu virei para minha mãe e disse: eu não posso ir com vocês. Eu ainda não terminei. Eu tenho que escrever meus livros. E ela não falou nada, ela só... E aí eles foram. Esse sonho foi muito revelador para mim. Esse sonho foi revelador porque
Ah, ela não falou, mas ela é como se eu sentisse algumas coisas que ela dizia no pensamento, assim. Eu nem sei se ela usou a boca pra falar. Eu acho que ela não usou a boca pra falar, e nem eu. Mas vinha um sentimento dela pra mim, tipo... E ela tava falando pelos dois, por ela e pelo meu pai. A gente tem saudade de você. E nós sabemos que você está descontente aí. Então venha conosco. Meu pai já é falecido e minha mãe é viva, né? Mas minha mãe é acamada, né? E... que eles tinham saudade de mim. Essa saudade de um tempo que não vai voltar, entendeu? Da nossa interação, entendeu? Mas o que eu vejo? Nós estamos aqui por um trabalho. Alguma coisa que você vai oferecer ao mundo de diferencial. Que você vai impactar o mundo. Nós não estamos aqui apenas pelos relacionamentos sociais, familiares, entendeu? Você veio aqui com uma missão, e essa missão é o seu trabalho. É o seu trabalho. São os seus dons. É claro que durante a sua vida você vai desenvolvendo amizades, um casamento, relacionamento com filhos, com amigos, vizinhos, parentes. Mas se essas pessoas, elas não agregam no seu propósito, no seu trabalho, elas vão ser apartadas de você. Daí vai entrando mais. O importante é, você não pode estar assim, qualquer coisa, qualquer lugar. Não, você tem um foco. Eu sempre vejo que é como se fosse a razão de eu ter nascido. É para escrever esses livros. E você tem sua razão. Entendeu? Tá, mas onde está Jesus nisso tudo? Os temas que ele me dá. Trabalhar sobre as dores das pessoas. Sobre as dificuldades. Entendeu? Enfim, várias coisas. Inclusive, tem personagens que eu já criei. Situações literárias em que ele ainda está me revelando como se eu tirasse aqui de dentro. Oi. Ó, quem tá aqui. Tá molhando lá que tá chovendo? Tá. Peraí. Tá chovendo aqui. Imprevistos. Não era pra tá chovendo, mas tá bom. Ou era. É isso que eu falo, né? A gente quer controlar o tempo, a gente quer controlar Deus. Enfim, ele não gosta disso. Ele me disse, pode orar, mas sou eu que decido. E aí, o que eu percebi? Desculpa se eu saio um pouco, porque já perdi um pouco o fio da meada. Tem uma parte que eu percebi, que quando eu tava lá escrevendo, era uma rocha assim, tinha a parte de cima, tipo uma gruta, não é gruta, mas era um lugar alto ali, uma rocha, que dava pra frente de uma floresta. Muito bonita, mas não era dia, era tipo mais final, início da noite, tardezinha. Mas o ar era gostoso e tinha essa floresta. Mas era como se esse lugar fosse aberto onde eu escrevia. E dessa abertura, que não era fechado, as pessoas ficavam me olhando. E isso me incomodava, das pessoas ficarem me olhando. Mas se eu pegasse o meu intervalo para não ficar ali exposta escrevendo, talvez eu não sentisse esse incômodo. Mas também eu não estaria
não teria a minha parte do contentamento, de estar fazendo aquilo que eu sentia que eu tinha que fazer, que era minha missão, meu propósito, entendeu? Então, quando você estiver fazendo seu propósito, e seja lá qual for, você for em busca disso e estiver praticando isso, pondo em prática, lutando, né, nas suas lutas aí diárias, você vai sentir esse incômodo, entendeu? Igual, por exemplo, quando você não tá fazendo exercícios, você não vai ter incômodo nenhum. A partir do momento que você começar a fazer, talvez você vai ter uma dorzinha ou outra. Você vai começar a reparar mais no seu corpo. Ai, meu Deus, tá flácido daqui, tá não sei o quê. Mas aos poucos as coisas vão melhorando, entendeu? Que você começa a se mexer. Enquanto você tá parado, talvez você nem vê, as coisas vão piorando, piorando, piorando. Então tem que se mexer. Mas esse é o meu sonho, entendeu? E o que eu vejo essa escola? Pra mim, essa escola é a vida. É a vida que me desgosta, que me traz frustração. Até estudos, assim, que eu sinto que, como eu disse, conhecimentos que eles dão e eles se alimentam daquilo. E é como se as outras pessoas ficassem com a barriga cheia de ar, de vento, não muda o mundo, entendeu? Ai, como que eu vou dizer? Uma coisa que Deus falou para orar, você pode orar por isso, é valorização. Valorização. A questão do Brasil não é o trabalho, é desvalorização. Então você tem que orar por valorização. O povo é trabalhador, mas ele é desvalorizado. Porque ele imita a colonização. O trabalho assalariado imita o trabalho escravo. Ele vem com valor que não supre as suas necessidades. E você sempre vai sentir um escravo. Sempre vai sentir cansado, abusado. Entendeu? Sem perspectiva. Não é o tanto que você trabalha. É o valor do seu trabalho. Entendeu? Às vezes uma pessoa trabalha 3, 4, 5 horas. E você trabalhando 30 horas, não vai ganhar o que a pessoa trabalhou 3, 4 horas, 5 horas. Entendeu? Ou vai ganhar o mesmo, ou perto do que a pessoa trabalhou 3 horas, você vai demorar um mês inteiro para conseguir perto daquilo. Então a questão é valorização. De quem? Da vida humana, do trabalhador. Não adianta você correr e você vai, sabe, corre, corre, corre e não avança. Porque não há valorização do ser humano. E uma coisa que Deus me disse, você não vale nada para eles. Vai acabar com a sua coluna, vai acabar com as suas pernas, vai acabar com as suas mãos, vai acabar com a sua saúde. E você não vai valer nada. Eles dizem pra você, é muito fácil repor você. Tem um monte na fila precisando. Eu jogo fora você e pego o outro. E esse outro, sabe o que eu vejo? Como se fosse uma bateria cheia, assim. Ele começa lá novinho, cheio. E com o tempo ele vai desgastando. E conforme o tempo vai passando, vai se tornando muitas vezes as pessoas que eu vejo. Que eu via lá indo pra faculdade. Lembra que eu falei? Dentro do ônibus. Acabadas, os pés acabados, a coluna acabada, as pernas, os braços, a cara acabada, o humor acabado, a esperança acabada. Tudo acabado.
e elas vão morrendo. E outras pessoas vão substituindo. Quem? Seus filhos. Entendeu? E é a mesma coisa, é o Egito que comanda seus escravos. Entendeu? Mas esse é o descontentamento, entendeu? É sobre desvalorização. Vou tirar uma palavra e vou fechar, porque é isso. Então, assim, o que que acontece? Você tem saudade de algumas pessoas. Algumas pessoas já partiram. Mas você tem uma missão aqui. E se você não começou, começa logo. Pergunta para Deus qual é a sua missão, né? Obadias. Nossa, eu nem conheci esse livro. Obadias 5. Quando ladrões chegam de noite, levam apenas o que lhes interessa. Quando alguém colhe uva, sempre deixa algumas nas parreiras. Quando alguém colhe uva, sempre deixa algumas nas parreiras, mas os seus inimigos destruíram você completamente. Povo de Edom, todos os seus bens foram roubados, levaram embora todos os seus tesouros. Os seus aliados o traíram e o expulsaram do seu próprio país. Povos com quem você tinha acordos de paz conquistaram a sua terra. Os seus amigos mais chegados fizeram planos contra você. Eles dizem, os edomitas são os tolos. O Senhor Deus diz, no dia em que eu castigar Edom, acabarei com todos os seus sábios. Não ficará uma só pessoa inteligente no país. Os soldados de Temã tremerão de medo. Todos os guerreiros de Edom serão mortos. O Senhor diz ao povo de Edom, vocês maltrataram e mataram seus irmãos, os descendentes de Jacó, por isso vocês serão destruídos. Daí mais pra frente, no 12, ele diz, mas vocês não deviam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos. Não deviam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos. Uau! Não deviam ter zombado deles quando eles estavam aflitos. Uau! Não deviam ter ficado alegres com a desgraça deles. Olha isso, teve gente que ficou alegre com essa desgraça, mas Deus é contigo. Olha isso. Quando eles sofreram a derrota, vocês não deviam ter roubado seus bens. Não deviam ter esperado nas encruzilhadas para matar os que procuravam fugir, nem deviam ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida. A gente herda o ódio das pessoas, a raiva, a inveja. Deus começou a me mostrar, na verdade ele já tem me mostrado já tem alguns anos, que eu herdei ódio que as pessoas tinham do meu pai, da minha mãe. Raiva, inveja, ciúmes. Que eu herdei isso. Entendeu? E você pode herdar inveja, raiva, ódio que as pessoas têm dos seus pais. E passa para você. Você odeia o pai, a mãe, agora você vai odiar os filhos dessa pessoa. Entendeu? É forte isso. Mas aqueles que zombaram de você no dia da desgraça, olha isso. Tá anotado por Deus. Aqui no 2 ele diz, eu vou fazer de você uma nação fraca e ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas, e por isso pensa assim: ninguém é capaz de me derrubar daqui. Ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derrubarei dali.
isso aqui tá me lembrando a escola onde eu estava, que era uma escola que ficava nessa rocha. E nessa escola eu estava descontente. Olha, isso tem tudo a ver com o que Deus está me mostrando. E eu não queria voltar, mas eu tinha que voltar para essa escola. E o que Deus começou a me trazer, Ele tira o gosto, né? Ele tirou o gosto da carne. E Ele começou a tirar o gosto pelo conhecimento, pelo estudo, assim. Era uma pessoa fascinada por estudo. E eu achava que esse era o caminho, o meu propósito era o conhecimento. Até que ele tirou e ele começou a mostrar as pessoas. Na verdade, desde criança ele começou a mostrar. Eu entrava numa casa e às vezes que as pessoas ficavam abismadas, eu gostava de conversar com a empregada da casa. Gostava de estar perto, vendo, olhando a expressão do rosto dela, cumprimentando, vendo, pensando como que estava aquela mulher. Aquela pessoa, uma pessoa invisível, entendeu? E às vezes quando eu ia para algum lugar, eu ficava olhando as pessoas que serviam, que trabalhavam ali, entendeu? E por que Deus fez isso? Porque Ele está me movendo num caminho de ver qual é o problema. Porque o problema do ser humano não é falta de ciência nem falta de conhecimento. Porque quando Portugal chega aqui no Brasil, ele é o científico. Ele é aquele que tem acesso ao conhecimento. Mas é ele que traz a dor. Ele que é o ladrão. Entendeu? E muitas vezes aquele que estuda, ele é o ladrão. Ele é aquele que está roubando daquele que não tem estudo. Às vezes ele está ofertando algo, né? Mas esse ofertar já é um roubo. Porque talvez as ofertas não são boas, porque não vai trazer mudança. Vai ser um patinar, entendeu? Ficar no mesmo lugar, é uma esteira que não muda nada, entendeu? E aqui tá falando do homem inteligente, né? Ele pode alcançar as estrelas, né? Ir à lua, pode voar. Mas dentro desses processos dele tão inteligentes, maravilhosos que ele vai causando sofrimento, pobreza, miséria, destruição do planeta. Um monte de coisas. Ele, o ser mais inteligente. Então, se quando eu volto para essa escola, eu me desgosto. Só que aquele meu tempinho ali no canto escrevendo é o tempo que me preenche, entendeu? Que eu encontro o meu chamado, que eu converso com Deus. Ai, não sei, mas é isso. Que Deus abençoe você. Deus te ama. Vou tirar uma última palavra, vou ver se eu pego do novo. Ai de vocês também, mestres da lei. Uau, eu queria uma doce, mas tá bom. Lucas 11:46. Porque põe fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar. Mas vocês mesmos não ajudam nem mesmo com um dedo essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas. Os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso, vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Por isso, a sabedoria de Deus disse: mandarei para eles profetas e mensageiros, eles matarão alguns e perseguirão outros. Eu me vejo como uma mensageira aqui de Deus, para passar essa mensagem para você, amém? Que a gente não pode idolatrar o conhecimento, a gente não pode idolatrar nenhum poder, nenhuma pessoa, nenhuma autoridade, nada. O que Deus quer saber é o seguinte: o que isso está melhorando no mundo? Como eu disse, o seu trabalho
ele é o seu chamado. E Deus quer saber o que isso melhora o mundo. Ou isso está segregando as pessoas. Isso está colocando preferências, fazendo que um grupo seleto de pessoas realize sonhos, sendo que a realidade é que a maioria vai morrer em vão, entendeu? Não é isso que Deus quer. Então faça a vontade de Deus. Não coloque, ajude, porque tá errado esse fardo. Olha, Deus não gosta, sabe, desse fardo pesado em cima das pessoas. Eu já falei sobre isso. Quando você vai no supermercado e eu, por exemplo, preciso comprar uma lata de leite, Deus sabe do quanto que eu ganho, do peso daquilo para mim. E Deus sabe do peso para outra pessoa que ganha mais, a outra que ganha... Entende que tem um peso, um fardo nas suas costas. Mas vinde a mim, eu vos aliviarei, Jesus disse, né? Coloque em oração aquilo que, sabe, tem sido pesado para você, né? Mas o que acontece? Quando o fardo é pesado nas suas costas, as pessoas não ajudam e ainda te culpam. É isso que Deus está falando aqui, olha. Ai de vocês, mestres da lei, porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar. E eles fazem túmulos bonitos para os mortos, entende? Eles idolatram os... Às vezes eu falo patriotas aqui, errado, mas eles eram patriotas também, os patriarcas, né? Enfim, e hoje nós somos patriotas, mas também não somos, porque não mudou nada, né? Então, é falsa essa ideia de patriotismo, né? Aqui tá falando uma coisa que eu quero dizer para vocês. Olha, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. Assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Então, essa sabedoria é falsa. Jesus já falou antes sobre isso, que Salomão não era tão sábio assim, não. Porque o conhecimento e a sabedoria, eles vão sendo manipulados de uma forma a manter o sistema. Sistema do quê? De privilégios, entendeu? E Deus não gosta disso, entendeu? Deus não gosta de lugares marcados, entendeu? Por isso ele diz, os últimos serão os primeiros. Por isso Jesus vem de uma gestação antes do casamento. Entende? E pensa sobre isso. Por que ele não fez certinho? Por que ela não engravidou depois do casamento, correto? Como tem que ser? Porque ele queria ensinar alguma coisa a nós sobre isso. É muita coisa que Deus... E outra que eu queria dizer para vocês sobre o lugar santo. Todo lugar é santo. Entendeu? Se a gente pensar assim, a sua casa é santo, a minha casa, um ponto de ônibus, um comércio onde você estiver, todo lugar é santo, ore, sabe? Ore dentro da sua casa, ore na sua vida, entendeu? Santifique a Deus. Amém? Que Deus abençoe nosso chamado. Deus, muito obrigada, mude o Brasil. Mais uma vez eu digo que o Brasil vai se tornar o melhor país do mundo, o país de primeiro mundo. E quando eu ver isso, eu verei e ainda estarei com os cabelos pretos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te valorize. Te valorize. Amém? Se nós estamos aqui, nós temos algo a cumprir. Você não está aqui à toa. E para fechar, eu quero dizer uma coisa. Eu assisti hoje um relato de EQM que eu achei bem interessante. O homem, parecia um homem muito rico, cheio de anéis de ouro nos dedos, muito bem vestido. E ele começou a ficar doente, sabe? Do nada. E aí ele viu o céu, mas tinha uma faixa no meio que separava o inferno. Daí ele achou que ia para o céu, mas aí ele foi caindo para o inferno. E aí subiu uma criatura
E dentro dessa criatura escura, tinham várias pessoas lá dentro. E Deus me falou, olha só, o corpo de Cristo, onde estão as pessoas de Cristo, e o corpo de Satanás. Então tinham pessoas dentro do corpo desse demônio. Diz que era a coisa mais horrível que nenhum cinema poderia copiar, nenhum filme, nada. E tem um momento que vem Jesus. Aparecem os anjos para salvá-lo, tiram ele daquele lugar, tal, porque ele clama, né? Ele sai desse inferno. E Jesus vem. Olha só, tem tudo a ver com o meu sonho. Nesse lugar, que é o céu, depois ele vai para o céu, que Jesus salva ele, né? Tem várias salas. Tem sala de música, tem sala de dança, olha que lindo. E tem sala de estudos. Talvez nesse meu sonho eu estava. Não, mas não era. Era aqui, porque eu estava descontente. Essa escola era a vida. Era aqui na Terra. Mas enfim, lá em cima também tem uma sala de estudos. E nessa sala de... tem uma sala que é só de registros também. É separada. Sala de estudos, de dança, de música. E tem a sala de registros. O que é registros? Como se fosse o livro da vida, o livro da sua vida. Anotado tudo que você fez. Só que o mais engraçado que eu achei... que estaria um livro enorme. Porque imagina anotar tudo que eu fiz. Acordei, fui escovar os dentes... e não sei o que, fiz café, abri a janela. Imagina escrever tudo que você fez todos os dias da sua vida, desde que você estava na barriga da sua mãe. O livro ia ficar super grosso, né? Mas não. Quando o anjo pegou e entregou na mão de Jesus, Jesus ficou triste com o livro dele. Diz que o livro dele era tão fino que parecia um cardápio de restaurante. Só tinha, tipo, umas 2 folhas. E ele falou que ele era um homem estudado. Ele disse que ele né? Ele é um homem estudado, de muitas posses, empresas, títulos, isso, aquilo, autoridade, um monte de coisa. Então ele achou que o livro dele ia ser, tipo, super grosso. E ele viu assim, falou, parecendo um cardápio de restaurante, ele ficou morrendo de vergonha que não tinha nada no livro dele, quase. E Jesus olhou super triste o livro dele, olhou pra ele, e daí olhou pra ele com amor. Tipo assim, eu te perdoo. Porque você não fez nada. Olha aqui. E daí isso me acendeu que Jesus diz que tem uma parte que os mestres da lei chegam em Jesus e falam, como assim ele tá ensinando as coisas? Ele não sabe de nada, ele não estudou. E esse trecho... vem corroborar o que Deus me disse, porque enfim, comecei a estudar que Jesus era analfabeto, né? Porque era de uma cidade de camponeses. Então, quando os mestres da lei falam como que ele pode ensinar algo se ele não é estudado? Quer dizer, ele nem sabe ler, ele não estuda. Como que ele sabe alguma coisa? Ele diz, a minha sabedoria vem lá do alto. E ele diz, a lei, ela serve às aparências, não serve às necessidades das pessoas. Entendeu? Então, a Bíblia, ela só é sagrada, que Deus me disse, quando ela serve a quem? Ó, aqui tem a mão do pai segurando a mão do filho. Quando ela serve aos necessitados. A Bíblia, quando ela serve aos necessitados, ao fluxo da necessidade e não da prosperidade e não da retenção. E Deus está me mostrando um corpo retendo líquido, que fica sem saúde. Então, o corpo de Cristo, verdadeiro, ele serve às necessidades. Então, ai meu Deus. Daí no livro do homem não tinha nada. E isso corrobora com o que Deus tem me falado. Muita coisa pode ser só aparência. Então, isso não vai ser anotado no seu livro. O que vai ser anotado que esse homem falou? Eu comecei a ajudar as pessoas. Comecei a estar com Jesus, me converti, comecei a fazer o bem que ele falou. Porque tudo que ele fazia é o que ele me falou. É uma esteira. Só serve a mim mesmo. O meu estudo serve a mim, para me enriquecer, não serve para melhorar o mundo.
aí não serve, não vai ser anotado no seu livro, aí você pode ir para o inferno. Você pode ter 10 faculdades, você pode ter 1000 doutorados. Não interessa, você conheceu o mundo inteiro, viajou para o mundo inteiro, entendeu? Sabe falar 20 línguas, sei lá. Você entende? Isso não vai ser anotado no seu livro. A única coisa que vai ser anotado é o bem que você fez ao próximo. E isso é uma coisa pra gente não cobrar dos outros, é claro. Eu tô falando aqui e me cobrar se eu tô fazendo bem. Entende? Mas fazer o bem é você também. Lembre-se disso, tá? É isso. Deus te ama, que você consiga ir em frente ao seu propósito. Tchau, amo vocês.